quantidade de calor que um combustível pode fornecer quando queimado completamente chama-se poder calorífico. Admita que os poderes caloríficos da gasolina e do etanol sejam respectivamente 9.600 e 6.000 quilocalorias por quilograma. 1. Considere a combustão completa de 1 litro desses combustíveis, cujas densidades são 0,8 gramas por centímetro cúbico para o etanol e 0,75 gramas por centímetro cúbico para a gasolina. Se as quantidades totais de energia térmica liberada nessas combustões fossem usadas para fundir, quer dizer, derreter, m gramas de gelo inicialmente a 0 graus Celsius, essa massa m seria, e daí ele quer saber quanto para álcool e para gasolina, ok? Álcool e etanol, ele quer dizer a mesma coisa. E ele deu o calor latente de fusão do gelo. Então, o que a gente precisa descobrir? 1 litro de cada um desses combustíveis vai liberar quanto de energia? Essa energia que ele libera vai ser o Q para a fórmula do Q mole. E o L ele já deu aqui o 80. E o M é o que a gente quer descobrir, ok? Então, vamos começar. O que quer dizer esse 0,8 gramas por centímetro cúbico? Lembram? Densidade é massa dividido por volume. Então, qual vai ser a ideia? O que quer dizer centímetro cúbico? Vamos lembrar as transformações? Uma dessas três vocês têm que saber decor. Ou de centímetro cúbico para ml, ou de decímetro cúbico para litro, ou de metro cúbico para litro. Saibam uma dessas três. Por quê? Se vocês souberem uma das três, a gente sabe brincar entre elas. Porque de metro para decímetro cúbico, de metro cúbico para decímetro cúbico, é só multiplicar por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico também é só multiplicar por 1000. Então, na volta, a gente divide por 1000 sempre. Por isso que essas equivalências valem. E de litro, 1000 litros para 1 litro, eu divido por 1000. E de 1 litro para 1 ml, eu também divido por 1000. Então, a gente vai seguindo essa lógica. Por que eu tô falando isso? Porque ele falou pra gente que 0,8 gramas correspondem a 1 centímetro cúbico. Mas ele quer que a gente analise a queima de 1 litro. Então, 0,8 gramas, correspondendo a 1 centímetro cúbico, se eu multiplicar os dois lados por 1000, eu sei que 800 gramas vão corresponder a 1000 centímetros cúbicos. E 1000 centímetros cúbicos correspondem a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, eu sei que se eu queimar 800 gramas de gasolina, é a mesma coisa que eu queimar 1 litro de gasolina, porque eles são equivalentes. Tudo bem? E, desculpa, eu tô falando errado. Esses dados são pro etanol. Pra gasolina é esse daqui. Se eu queimar 750 gramas de gasolina, aí sim eu tô queimando 1 litro dela. Tudo bem? Então, vamos deixar anotadas essas coisas aqui para auxiliarem a gente agora. E o que significa esse poder calorífico? Então, quer dizer que cada quilograma que eu queimo... Vamos ver quem vem primeiro. Ó, primeiro vem a gasolina. Então, cada quilograma que eu queimo de gasolina, ele vai liberar 9.600 quilocalorias de energia, né? De calor. E se fosse de etanol, cada quilograma liberaria 6.000 quilocalorias. Tudo bem? Então, a gente tem algumas coisas que são diferentes de um para o outro. Graças a esse poder calorífico, que como a gasolina vai liberar mais energia, ela costuma ser mais cara, né? Então, se você vai lá no posto de combustível, você vai ver que a gasolina tem um preço por litro muito maior do que o etanol. É justamente porque a gasolina libera mais energia quando você queima do que o etanol libera. Então, vamos fazer o nosso raciocínio para o etanol. Eu vou fazer todo o raciocínio para o etanol. E aí, depois fica de tarefa para vocês fazerem da gasolina e conferirem se vai bater com a nossa resposta, tá bom? Porque percebam que são todos diferentes. Então, se a gente descobrir de um, a gente automaticamente descobre do outro. Então, vamos lá. 1 kg de etanol que a gente queima vai liberar 6.000 quilocalorias de energia. Mas a gente não vai queimar 1 kg, a gente vai queimar 1 litro. Então, 1 litro correspondia a 800 gramas, e 800 gramas corresponde a 0,8 quilogramas. Então, eu sei que eu tenho uma regra de 3 aqui. 1 quilograma libera 6.000, 0,8 libera x. Multiplico em x. X é igual a 0,8 vezes 6.000, e isso dá 4.800 quilocalorias. Tudo bem? Isso é o calor, é a quantidade de calor que eu usaria para derreter gelo. Quanto de gelo eu conseguiria derreter? Não sei, a massa é o que eu quero descobrir, mas eu sei que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama.
Mas tem um problema, ó, aqui tá em calorias e aqui tá quilocalorias. Então, a gente vai ter que transformar antes de colocar no QMOL. De quilocaloria para caloria, só eu devolver os 3 zerinhos do quilo. Então, agora eu tenho todo mundo combinando, e a minha massa vai dar em gramas, como é a maioria das alternativas. Então, vamos lá. Isso aqui é o quê? O M é o que a gente quer saber, e o L é 80. Substituir. Posso cortar um zero dos dois lados. Aí, eu posso dividir o 48 por 8, vai dar 6, e sobram aqueles zerinhos. E isso estava em, lembram? Gramas. Mas não tem a resposta, 60 mil gramas. Então, não é nenhuma dessas 3 primeiras. Vamos transformar para quilogramas. Divide por 1000. Vai dar 60 quilogramas. Então, chegamos na alternativa letra E. E aí eu deixo para vocês treinarem esse raciocínio para gasolina. É a mesma ideia. Só que 1 quilograma vai liberar 9.600. E aqui não vai ser 0,8, vai ser 0,75. Tudo bem? Daí o raciocínio no final é o mesmo, mas com outros valores. Mas o 80 continua sendo o mesmo. Segunda parte desse exercício, ele diz: suponha que em sua cidade o preço do litro da gasolina seja X reais e o preço do litro do álcool seja Y reais. E ele te diz que Y é menor que X, ou seja, o preço do álcool é menor que o preço da gasolina, como eu já tinha falado para vocês. Vamos considerar, no caso do abastecimento do tanque de um automóvel, que o custo seja função direta apenas do poder calorífico do combustível. Quer dizer, não vai depender de mais nenhum fator. O quanto o carro vai se dar bem com cada um, ou o desgaste do carro, nada disso vai ser levado em consideração, só o poder calorífico. Nessa circunstância, qual a razão percentual aproximada do preço do álcool em relação ao preço da gasolina, na situação em que economicamente seja irrelevante, quer dizer, dá na mesma, abastecer o tanque de um automóvel com etanol ou com gasolina? Observação: para essa análise, não leva em consideração a quantidade de poluentes produzidos em cada combustão, até porque a gente sabe que gasolina é derivada de petróleo, ela poluiria muito mais do que o etanol, né? Mas vamos lá. Então, o que ele quer que a gente calcule? Razão percentual. O que é razão? Razão é uma divisão, é uma fração. E percentual quer dizer que a gente vai ter que transformar o nosso resultado em uma porcentagem. Por isso que as respostas estão em porcentagem. Então, ele quer a razão entre o preço do álcool e o preço da gasolina. Ele falou que o preço da gasolina era X e o preço do álcool era Y. Então, a razão entre o preço do álcool e o da gasolina é Y, porque ele falou primeiro, então ele vem em cima, sobre X. Isso é o que ele quer que a gente calcule. Para a situação em que seja irrelevante abastecer o tanque com qualquer um dos dois. Então, vamos pensar. A gente sabia lá do item 1, porque eles são do mesmo exercício, que 1 kg de gasolina que a gente queimasse, ó, tá aqui em cima, correspondia a 9.600 quilocalorias liberados, ok? Se a gente queimasse 1 litro, a gente estaria queimando 0,75 kg. Isso não é uma regra de 3, tá, gente? Porque aqui quilo, aqui é litro, aqui quilocaloria, aqui é quilograma. Não tá combinando, não tem nada combinando. Eu só tô anotando os dados aqui sobre a gasolina que a gente tinha do exercício anterior. Então, como a gente pode montar uma regra de 3 por isso? Ficando combinando os dois lados, tá tudo certo. Então, eu sei que 1 kg de gasolina libera 9.600 quilocalorias. 1 litro equivale a 0,75, então eu posso pôr quilograma embaixo de quilograma e calcular quanto de calor seria liberado para a queima de 1 litro. Aí a gente faz a regra de 3 aqui, multiplica em x, que vai ser 9.600 vezes 0,75, e isso daria 7.200 quilocalorias. Então, cada litro de gasolina, que custa x reais, libera 7.200 quilocalorias. Ok? X reais, 7.200 quilocalorias. Guardem essa informação. E vamos pensar no etanol. Do que a gente sabia do etanol? 1 quilograma dele liberava 6.000 quilocalorias e 1 litro dele equivale a 0,8 quilos. Só que agora a gente vai ter que pensar para essa mesma quantidade de energia, para ser irrelevante. Então, a gente vai ter que pensar quanto é que custaria esse tanto de etanol que liberasse essa mesma quantidade de energia. Então, se 1 quilograma dele libera 6.000 quilocalorias, qual é a massa que a gente precisa queimar de etanol para liberar 7.200 que 1 litro de gasolina liberava? Então, a gente vai multiplicar em x, 6.000 m é igual a 7.200, corto 2 zerinhos de cada lado, posso simplificar por 6,
vai ficar 10m igual a 1,2, passo 10 dividindo e volto uma casa com a vírgula, 1,2 kg. Mas a gente sabe o preço do etanol por litro e não por quilo. Então, eu preciso saber quantos litros equivale isso daqui. Eu sei que 1 litro é 0,8 quilos. Então, eu não sei qual é o volume em litros que vai equivaler a 1,2. Eu sei que vai ser mais do que 1. E a gente faz outra regra de 3. Multiplica em x. 0,8v igual a 1,2. Posso multiplicar os dois lados por 10. Posso simplificar por 4. E aí vai ficar a metade de 3, que é 1,5. Então, lembrando, ó, 7.200 custava x. 1,5 litro vai custar 1,5 litro vezes os y reais, que custava o litro. Então, a gente sabe que eu abastecer com 1 litro de gasolina equivale a eu abastecer com 1,5 litro de etanol nessa situação aqui, tá? Não é sempre, nessa situação aqui da apostila. Então, se eu pagar x reais desse, é a mesma coisa que eu pagar 1,5y desse. Então, eu tenho uma equação. X é igual a 1,5y. Ele não quer y sobre x, então eu tenho que passar o x para cá dividindo e tirar esse 1,5 daqui, que tá multiplicando, vai passar dividindo. Só que, como não pode ficar sem ninguém aqui, quando eu passo o x dividindo, quem fica aqui em cima é 1. Então, 1 dividido por 1,5 é y sobre x. Igual às casas, corto a vírgula, posso simplificar em cima e embaixo por 5, vai dar 2/3. Como eu transformo isso em porcentagem? O jeito que eu gosto mais de fazer é transformar em decimal, depois em porcentagem. 2/3, se vocês fizerem a divisão, vai dar 0,6666666, é uma dízima. Então, eu escrevi aqui a nossa dízima. Para ficar um pouco melhor, ele quer aproximadamente o preço, então eu vou aproximar. Para eu aproximar nessa casinha aqui, a segunda casa decimal, eu preciso olhar para a próxima. A próxima é 6, e 6 é maior que 5, então eu tenho que arredondar essa segunda casa para cima. Então, vai ficar 0,67. 0,67 é a mesma coisa que 67 sobre 100. E 67 por 100 é 67%. E a alternativa certa é a letra D.